Olá, o meu nome é Nonato, eu moro em Goiânia e estou enviando esse relato para o canal para contar a experiência do pai da minha concunhada, ocorrida em 1995, também em Goiânia. A pessoa que passou por essa experiência me autorizou a enviar esse relato desde que eu não mencionasse o seu verdadeiro nome, por questão de privacidade e também por ser um policial militar aposentado. Vou chamá-lo aqui nesse relato de Sebastião. Sebastião, naquele ano, tinha acabado de se aposentar da Polícia Militar. Ele mora em Goiânia. Já tinha visto de tudo durante os anos que trabalhou na polícia. Mas o que ele viu uma certa noite foi um choque de realidade para ele. Quando ele tinha se aposentado, ele resolveu comprar um sítio. Esse sítio fica perto da rodovia que vai para Anápolis. A esposa dele não gostou muito da ideia de ter comprado aquele sítio. Ela achava que Sebastião poderia investir o seu dinheiro em outra coisa. Mas ele sempre foi do tipo sistemático, ainda mais por ser militar. Ele foi criado na roça, então aquilo para ele seria um ótimo passatempo na sua nova fase que estava vivendo. O sítio que ele comprou estava mal cuidado. A instalação elétrica não funcionava, faltava rebocar algumas paredes, além de outros detalhes. Pouco a pouco ele foi reformando e organizando o que faltava. Sebastião morava na época no setor oeste de Goiânia. Ele ia para esse sítio somente aos fins de semana. Ele nunca tinha dormido no sítio, pois ele queria primeiro arrumar as instalações elétricas e levar alguns móveis, fogão e outras coisas básicas, e assim ele foi fazendo de pouco a pouco. Em um certo fim de semana, ele convidou o eletricista para passar o fim de semana lá no sítio. Sebastião iria dormir lá. O eletricista, que era seu amigo de infância, que se chamava Bartolomeu, aceitou o convite, mas não poderia dormir lá no sítio, pois ele tinha um serviço para fazer no dia seguinte em Goiânia. E eu acho que essa foi a sua sorte. No dia marcado, em um sábado bem cedo, lá para as 6 horas da manhã, eles foram para o sítio. O Sebastião em seu Ford Escort que ele tinha naquela época e o Bartolomeu mais atrás, na sua Pampa. Segundo o Sebastião, eles passaram o dia todo comendo churrasco, bebendo, e também o dono do sítio vizinho apareceu lá e eles ficaram proseando durante todo o dia. Aquele vizinho disse algo curioso. Ele disse que o sítio que o Sebastião havia comprado tinha fama de ser mal assombrado, pois a antiga dona morreu ali naquela residência. O motivo do óbito foram causas naturais. Bartolomeu disse que não teria coragem de dormir naquele lugar. Já o Sebastião começou a rir, dizendo que não tinha medo dessas coisas. Ele resolvia tudo na bala. Mal ele sabia o que estava prestes para acontecer naquele lugar. Sebastião era um cara muito sistemático e também não tinha medo de nada. As horas foram passando quando deu por volta das 7 horas da noite, quando tudo já estava escuro. O Bartolomeu se despediu do Sebastião e de seu amigo e disse que precisava voltar para casa, pois ele tinha trabalho no dia seguinte. Ele entrou no seu carro e foi embora. O vizinho de Sebastião também foi embora, pois estava tarde e sua mulher o esperava em casa. Assim, ele ficou sozinho naquele sítio. Como ainda estava cedo para passar o tempo e talvez motivado pelo álcool que estava em seu sangue, ele pegou a sua espingarda e resolveu caçar dentro da mata que havia ali perto. Empunhando uma lanterna e sua espingarda, ele adentrou naquela mata. Ele disse que ficou um bom tempo tentando pegar algum tatu ou porco do mato, mas não conseguiu encontrar nada. Mas teve um momento que ele escutou algo. Ele começou a escutar uns tipos de grunhidos que estavam um pouco longe. Ele pensou se tratar de um porco. Então ele começou a andar na direção daqueles grunhidos.
Porém, ele não ouviu mais nada. Já cansado e com sono, ele resolveu voltar para casa. Ele chegou em casa, tomou um banho, viu um pouco de TV e foi dormir. Quando foi de madrugada, ele acordou com o som forte de uma pedra que foi atirada no seu telhado. Ele se sentou na cama espantado. Ele ficou alerta, mas não voltou a escutar nada. Ele esperou e decidiu voltar a dormir. Porém, antes que ele fechasse os seus olhos novamente, de novo, ele escutou outra pedra sendo atirada contra a janela do seu quarto. Ele pegou o seu 38 que estava ao lado de sua cama. Ele relata um detalhe que eu particularmente acho assustador. Ele começou a ouvir aqueles mesmos grunhidos que escutou na mata. Ele relata que eram grunhidos, mas como se fossem dois animais que conversavam entre si. Eu sei que isso pode soar estranho, mas ele disse que algo estava lá fora e murmurava meio que palavras, mas Sebastião não conseguia entender o que era aquilo. Novamente, mais pedras foram atiradas na sua casa. Foi então que Sebastião perdeu a paciência e resolveu sair da residência para ver o que era aquilo. Ele estava convencido de que era algum ladrão ou talvez alguém tentando pregar alguma peça nele. Ele disse que se arrependeu amargamente de ter saído da residência. Ele saiu com um 38 na mão. Ele, furioso, exclamou: "É melhor parar com essa palhaçada aí ou eu vou atirar." Mas ninguém respondeu. Porém, quando ele foi para a lateral da sua casa, ele viu, com a ajuda da lua grande que estava no céu naquela noite, duas criaturas enormes, semelhantes a um cão. Ambos estavam a uns 50 metros de distância da casa. Quando ele viu aquilo, ele paralisou, não acreditando no que estava vendo. Envie para o endereço de e-mail que está mais aparecendo chamou a aqui na atenção tela. foi que aqueles seres Sugiro também que estavam você em pé veja com outros pessoas, vídeos aqui do Relatos do tinham Frank. o corpo Você peludo, fazendo isso, olhos você ajuda o vermelhos canal a e crescer dentes e muito mais grandes à pessoas mostra. irão conhecer o Por Relatos alguma do razão Frank. que Sebastião não Forte soube abraço a todos. explicar, ele sentiu que aqueles seres estavam sorrindo para ele, mas um sorriso macabro. Ele se lembrou das histórias que ouvia quando era criança e se deu conta de ter o azar de estar vendo dois lobisomens. Ele sabia que o seu revólver talvez não seria páreo para aquelas criaturas. A espingarda estava dentro da casa. Então ele correu para dentro da residência. Foi quando ele escutou patadas nas portas da residência. Aqueles lobisomens urravam e pareciam conversar entre si em uma voz grossa e gutural, mas o Sebastião não entendia. Os bichos pareciam raciocinar como pessoas e buscavam uma maneira de entrar na casa e pegar o Sebastião. Talvez aquelas pedras foi uma maneira de atrair o Sebastião para fora e atacá-lo, pois talvez eles sabiam de alguma maneira que o Sebastião possuía armas. Sebastião sabia que mesmo armado não teria chance contra aqueles bichos que aparentavam ser muito fortes. Foi então que, no desespero, ele empurrou uma mesa até o canto da sala, colocou uma cadeira em cima e subiu. Ele começou a remover as telhas e subiu até o telhado da casa. Ali talvez ele teria mais ângulo para atirar naqueles lobisomens, um de cada vez. Não demorou muito, aquelas bestas conseguiram colocar a porta da casa abaixo. Urravam de raiva, pois o Sebastião já não estava mais lá. Começaram a quebrar tudo lá dentro. Ele escutava tudo aquilo com pavor. Após algum tempo, aqueles lobisomens saíram da casa por lados opostos, correndo em 4 patas, até o matagal. Sebastião tentou atirar, mas ele não sabe se acertou algum deles. Aqueles bichos desapareceram. Mas ele não teve coragem de descer dali. Ele só desceu depois que o sol começou a raiar. A casa por dentro estava toda bagunçada.
Estava um caos. Sebastião, mais que depressa, entrou em seu carro e foi para casa. Ele só teve coragem de voltar lá no sítio uma semana depois, e de dia, e acompanhado do seu filho. Ele buscou algumas coisas e nunca mais quis voltar lá. Ele colocou o sítio à venda depois daquele episódio. Hoje Sebastião já está com quase 90 anos, mas ainda assim, de uma maneira lúcida, ele relata tudo o que ele viveu naquela noite, nos mínimos detalhes, contando sempre da mesma forma, sem pôr nem tirar. Eu agradeço pela oportunidade de narrar essa história. Boa noite. Olá, eu me chamo Arthur. Eu tenho 27 anos e moro no interior de Goiás. Eu peço que você não mencione a cidade em que eu vivo por questão de privacidade. Eu tive uma experiência que foi recente, no ano passado, na época de Quaresma. Eu tenho uma amiga que eu vou chamá-la aqui de Maiara. Nós nos conhecemos no curso de especialização na universidade, especificamente no curso de pedagogia. Nós sempre que possível nos reunimos para jogar conversa fora, junto com outros amigos da universidade. Ela morava em uma casa junto com seus pais, que tinham uma boa condição financeira. Devido ao trabalho dos seus pais, ela acabou se mudando para uma outra casa, ainda na mesma cidade. Essa casa fica em uma rua de subida, e no final dessa rua tem um cemitério. Maiara disse que desde que se mudou para essa casa, coisas estranhas aconteciam, mas não tão assustadoras. Copos que estavam na mesa caíam no chão sem explicação. Ela conta que uma vez estava na sala com a sua mãe e escutou passos de alguém subindo as escadas, na frente delas, mas não se podia ver ninguém. Era raro, mas aconteciam esses fenômenos estranhos. Ela conta que uma vez, enquanto dormia, escutou passos de alguém caminhando no telhado do seu quarto. Sua casa era de 2 andares, e não havia como subir a não ser se fosse com uma escada bem grande. Mas ela não sabe se era alguém ou se era algo sobrenatural. Teve uma certa ocasião que ela convidou outras 3 pessoas, além de mim, para comer pizza na sua casa. Eu estava saindo do trabalho e não iria trabalhar no dia seguinte, então eu aceitei o convite dela. Cheguei na casa dela por volta das 8 da noite. E também chegaram meus outros amigos. Os pais dela, naquela ocasião, tinham viajado para Goiânia. Eu acho que ela tinha medo de ficar sozinha naquela casa, por isso nos convidou para fazer companhia para ela naquela noite. Nós escutamos música, vimos um filme e, claro, comemos uma boa pizza. O clima estava agradável e, quando nos demos conta, já estava bem tarde, quase 1h da manhã. A Maiara disse que podíamos dormir na casa dela, pois a sua residência tinha bastante espaço. Porém, teve um amigo meu, o Jarbas, que falou que não tinha como ele ficar. Ele chamou um táxi e foi para sua casa. Eu fui para a cama por volta das 1h30 da madrugada. Minhas 2 amigas dormiram no outro quarto, junto com a Maiara, enquanto eu dormi em um quarto sozinho. Eu deitei na cama, mas eu não conseguia dormir. Um detalhe a ser mencionado é que naquela noite, nenhum de nós ingeriu bebidas alcoólicas. Eu me virava para um lado e para o outro na cama, mas o sono não vinha. Foi então que eu perdi a paciência e resolvi sair na varanda para fumar um cigarro na sacada. Eu saí na sacada, fechei a porta de vidro para não entrar fumaça de cigarro no ambiente. Estava uma noite agradável. Eu escutava grilos, coruja, o vento soprar e um cão latindo, mas bem ao longe. A rua deserta estava bem iluminada, e na subida dela, no seu fim, eu via o cemitério. Apesar de estar um pouco longe, eu ainda conseguia ver alguns túmulos. Enquanto eu fumava o meu cigarro, eu comecei a sentir um calafrio inexplicável.
Não era devido ao clima, mas como uma sensação ruim, como um presságio, como se algo desagradável estivesse prestes a acontecer. Um silêncio inexplicável tomou conta de toda a cidade. É como se toda a cidade entrasse em um vácuo. Eu não escutava mais os grilos, a coruja e nem o cão que estava latindo ao longe. Eu achei aquela sensação incômoda. Eu estava quase terminando meu cigarro e pronto para entrar no meu quarto, mas algo me chamou a atenção. Eu vi uma pessoa subindo a rua. Essa pessoa parecia estar mancando. Eu cheguei a pensar que se tratava de alguém aleijado. Eu, curioso, fiquei esperando essa pessoa passar em frente à casa. Mas à medida que aquela pessoa se aproximava, eu percebi que não era algo normal. Eu tomei um susto e um choque de realidade. Eu não sei se era uma pessoa exatamente, mas era um ser que estava sem roupa e andava de ponta cabeça, usando suas mãos ao invés dos pés para caminhar. O que eu vou relatar agora pode parecer absurdo, cômico, loucura, pode chamar do que você quiser, mas foi algo que eu queria muito esquecer. Aquilo tinha sua cabeça entre seus glúteos, seus olhos expeliam fogo e tinha orelhas pontudas. Quando aquilo estava quase passando em frente à casa, eu me abaixei um pouco para que aquela coisa não me visse. Aquilo se movia rápido. Uma pessoa normal, ainda que bem treinada, não conseguiria se mover tão rápido daquele jeito, de ponta cabeça, ainda mais em uma subida como a rua em que a Mayara mora. Aquilo soltava um gemido de dor. Eu pensei em pegar o meu celular para gravar aquilo, mas eu estava tão ansioso e com medo ao mesmo tempo, que eu queria ver até onde aquela coisa iria, e se eu entrasse no quarto, talvez eu perderia aquele ser de vista. Talvez muitas pessoas podem pensar que eu estava jogando muito Silent Hill, ou que tudo isso não passa de uma loucura, mas eu afirmo a vocês que foi real, e foi algo que até hoje eu não consigo uma explicação. Quando aquele ser chegou em frente ao cemitério, aquilo deu um pulo como se o muro do cemitério não fosse nada, e lá desapareceu. Eu ainda fiquei lá na sacada para ver se aquilo iria sair, mas isso não aconteceu. Eu fui para o quarto, fechei a porta e deitei na cama, e fiquei a noite inteira pensando naquilo. Às vezes, eu tinha a impressão de escutar o gemido daquele ser, mas eu tinha medo de sair lá fora para ver o que era. Quando amanheceu, eu me despedi da Mayara e minhas amigas e fui para casa. Depois de uma semana, eu pensei se eu falaria para a Mayara ou não a experiência que eu tive. Eu tinha medo dela zoar da minha cara e contar para todos da nossa turma e eu ser taxado de louco durante o resto do ano. Eu tomei coragem e disse para a Mayara o que eu vi. Por incrível que pareça, ela não duvidou da minha experiência, pois ela me relatou que coisas estranhas aconteciam em sua casa e por ela estar morando perto de um cemitério, ela acredita que coisas estranhas devem acontecer naquela rua, como criaturas ou assombrações que aparecem e perambulam por aquele bairro. Se alguém souber o que foi aquilo que eu vi, eu peço que comentem nesse vídeo. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato e desejo a todos uma boa noite. Olá, eu me chamo Júlio. Eu moro em um município chamado Pedra Preta, no Mato Grosso. Eu quero relatar a minha experiência que aconteceu no ano de 2007. Eu nasci em uma família com bastante condições financeiras. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Eu e minha irmã mais velha estudamos em escolas privadas, até que um dia tudo mudou. Quando eu tinha 16 anos, isso no ano já de 2007, meus pais se divorciaram. A casa que a gente morava foi vendida e o dinheiro repartido de maneira igual entre meu pai e minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe e com a minha irmã
em uma casa que minha avó cedeu para minha mãe. Essa casa era grande, porém bem mais simples comparado à casa em que eu nasci e morei por vários anos. Estava sendo muito difícil me acostumar com aquele novo padrão de vida. Eu passei a estudar em escolas públicas, mas em uma certa noite as coisas só pioraram. A minha mãe, mesmo depois dos 40 anos, sempre foi considerada por muitos homens uma coroa muito bonita. Então, após um ano, já que morávamos em outro bairro e divorciada, ela começou a sair para festas. Geralmente ficava só eu e minha irmã em casa, pois já sabíamos nos virar sozinhos. Teve uma certa noite que minha mãe e minha irmã saíram para uma festa. Essa festa aconteceu justamente uma semana depois que havia terminado o carnaval, época em que se iniciava a quaresma. Minha mãe e minha irmã voltariam para casa ao amanhecer. Isso era certeza. Então eu tranquei todas as portas da casa, pois eu já sabia que quando elas chegassem eu estaria dormindo. A casa que eu morava era grande. Havia 2 quartos. Minha mãe e minha irmã dormiam juntas e eu dormia sozinho em um quarto que ficava depois da cozinha, mas eu gostava do ambiente pois eu tinha privacidade. Do lado de fora da casa havia um corredor em que o final dele dava ao lado do meu quarto. Me lembro que após eu ter ficado navegando por horas pelo antigo Orkut, eu fui dormir. Foi quando de madrugada eu acordei com um sutil barulho. A maçaneta da porta estava sendo girada, porém de maneira discreta. Eu pensei que era minha mãe chegando com a minha irmã. Eu fiquei acordado ali, esperando para ver elas entrarem. Porém algo me chamou a atenção. Eu percebi que não era a porta da sala que estava sendo aberta, e sim a porta da cozinha, perto de onde eu dormia. Eu achei estranho, pois geralmente, e por lógica, a minha mãe abriria sempre a porta da sala para entrar. Não fazia sentido ela dar uma volta grande para entrar pela porta da cozinha. Eu levantei e fui até a cozinha. Eu não acendi a luz. Foi então que o medo começou a tomar conta, pois eu percebi que não era a minha mãe. Alguém forçava a porta e girava a maçaneta, porém sem tentar chamar a atenção. Naquele momento, eu pensei que se tratava de um ladrão tentando invadir a minha casa. Eu pensei em pegar meu celular, chamar a polícia e tentar avisar a minha mãe também. Foi quando eu comecei a escutar passos pesados, que ia da cozinha até a sala e voltava, e escutava uma respiração ofegante. Eu fiquei ali na cozinha parado, pensando no que fazer. Aqueles passos eram pesados, aquela coisa ia e voltava. Foi quando aquilo começou a fuçar por debaixo da porta da cozinha. Eu percebi que não se tratava de uma pessoa. Não sei como aquilo notou a minha presença, mas pareceu ficar mais nervoso, como se soubesse que eu estava ali. Aquilo ia e voltava pelo corredor do lado de fora da casa. E quando eu chegava na porta da cozinha, fazia uns roncos parecido com um porco bem grande misturado com um cachorro. O que quer que fosse aquilo, era grande. Eu nunca tinha escutado sons como aquilo antes. Aquele bicho começou a arranhar a parede do lado de fora da cozinha. Eu fui para o meu quarto e fiquei debaixo da cama, pois se aquele bicho entrasse na casa, eu teria que me esconder. Aquilo forçava a porta. Creio que não tentou dar pancadas, pois o corredor do lado de fora era estreito e pelo seu tamanho talvez não tinha ângulo suficiente para dar patadas. Eu rezava todas as rezas que eu me lembrava naquele momento. Aquilo durou toda a noite, até que eu escutei, em um certo momento, aquele bicho correndo pelo corredor, pulando o muro da minha casa e atravessando a rua.
Nesse momento, eu escutei o alarme de um carro estacionado na minha rua disparar. O alarme ficou soando por uns 5 minutos até que parou. Eu saí debaixo da cama e fui para a sala. Minha mãe e minha irmã chegaram lá para as 6 horas da manhã. Eu contei para elas o que aconteceu. Elas ficaram assustadas. De início, elas pensaram que era um cachorro, nada mais do que isso. Porém, não fazia sentido um cachorro pular o muro da nossa casa, sendo que o muro era bem alto. Eu disse a elas que alguma coisa tentou invadir a nossa casa. Eu fui até o lado de fora da casa e vi marcas grandes e profundas de arranhões e um cheiro insuportável de algo podre ali no corredor. Minha mãe viu e ficou espantada com aquilo. Eu saí na rua e vi que havia um carro, um Gol Bola, estacionado do outro lado da rua, bem em frente à minha casa. O carro estava com um amassado profundo no corredor, pois o dono do carro estava furioso, pois o seu veículo havia sido amassado por alguém. Mas eu tenho certeza que foi aquele bicho. Eu não cheguei a ver aquele animal naquela noite, mas anos depois de ver vários relatos de lobisomens aqui no canal, eu não duvido que o que tentou invadir a minha casa naquela noite foi um lobisomem. Eu nunca mais fiquei sozinho naquela casa. Minha mãe também deixou de sair à noite, mas eu pedi a ela que nos mudássemos daquela residência, pois eu tinha medo daquela criatura voltar a qualquer momento. Após muita insistência, minha mãe aceitou e nos mudamos para outro bairro, em um condomínio fechado. Eu nunca me esqueci daquela noite. Nunca tinha escutado e presenciado nada como aquilo. E espero nunca mais passar por aquela experiência de novo. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.